Prontinho, começamos a gravar. Pessoal, oficialmente, boa tarde a vocês. Eu sei que é vontade de vocês estarem aqui no sábado, véspera de dezembro, está todo mundo muito cansado, e é bom a gente perceber essa vontade de vocês, a essa altura, ainda ter essa energia de estar aqui conosco, de partilhar esse momento de troca, esse momento de leitura, de construção e de transformação, tá bom? Saudades do pessoal da GIA, de estar presencialmente, uma saudade de algo que eu nem fui ainda no livramento, mas é uma saudade da gente conhecer e estar mais presente junto a vocês. Mas, se Deus quiser, no momento certo, nós passaremos a essa etapa e estaremos juntos, podendo nos ver, nos tocar, nos sentir melhor, né? Mesmo com esse distanciamento, a gente consegue superar essas barreiras através da internet. Estamos aqui nesse sábado para desenvolver mais uma oficina de leitura, tá? Dessa vez com uma atividade conjunta entre os dois projetos de leitura, a Literatura em que me enxergo e Leitura que Liberta. A gente divide só a nível mesmo de técnica, gente, mas é um projeto com um desejo só. Eu reforço isso todas as vezes porque é verdade. É um projeto que tem um único desejo: desenvolver um pouco esse hábito da leitura e poder passar para vocês a verdadeira imagem da leitura, que é essa leitura libertadora, essa leitura que traz o prazer, a satisfação, que nos permite conhecer mundos sem nunca termos estado neles. Então, é essa a nossa intenção mesmo, tá bom? Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a memória, né? Nós falamos na nossa última oficina online, nós falamos sobre o gênero conto, nós vimos as especificidades do gênero conto, algumas das suas características, vimos que ele pode ser esse gênero do cotidiano mesmo, quando eu conto algo para alguém, quando eu escuto uma história de alguém, quando eu passo a história da minha avó, do meu avô, do lugar onde eu vivo, onde eu já vivi, onde eu já morei. Tem esse gênero mais formal que nós encontramos nos livros, que nós encontramos nas salas de aula, mas tem também essa característica do dia a dia, do corriqueiro. E o gênero memória, ele vem nessa pegada, vem nessa caracterização também. Então, eu acredito que hoje é, na verdade, um desenrolar daquela nossa última oficina, especificando agora com as contações e as narrativas, as memórias dos quilombos que se envolveram conosco, que compraram essa nossa proposta de leitura mesmo, tá bom? Então, eu não lembro mais, gente, eu vou abrir aqui, que eu sou péssima, viu, de memória, mas eu não lembro mais quem ia ficar com as boas-vindas. Fique à vontade, tá, gente? Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa quarta oficina de leitura, né? Ela vai ter o tema Memórias, o resgate e a perpetuação das nossas histórias. E dentro desse tema, esse tema ele irá revelar a importância de histórias passadas de pai para filho e nos faz resgatar essas memórias, né, e cultivá-las. Essas histórias, elas vão fazer parte de quem somos e quem queremos ser um dia. Então, são de grande valia para nós. Nesse encontro, teremos algumas exibições de vídeos com relatos, debates, diálogos e discussões, que com toda certeza será muito rico para nós. Não sei vocês, mas eu estou ansiosa para ouvir todos os relatos, porque eu amo histórias, eu adoro muito. Espero que vocês também gostem. Obrigada, Ricleide, é isso mesmo, viu? Esse momento hoje é, na verdade, um momento de vocês. E é através desse resgate das memórias aí dos quilombos que nós vamos conhecer e apresentar um pouco mais sobre vocês. Ninguém nasce do nada, ninguém se desenvolve do nada, né? A gente veio de algum lugar, nós temos nossas raízes, nós aprendemos algo, e reconhecer todo esse passado e todas essas memórias nos ajudam a entender quem somos e também nos ajudam a perceber como eu posso melhorar, como eu posso transformar aquilo.
né? Então, como a Ricleide falou, o tema escolhido em conjunto é esse aí mesmo, né, de memórias, o resgate, resgatar mesmo e perpetuar a história, tá? Não é uma ideia, gente, de resgate no sentido de que nós paramos no tempo. Ah, vai ficar no passado, vai viver do passado. O resgate, na verdade, dessa memória é uma possibilidade de se compreender hoje. Eu resgato a memória do meu quilombo, a memória da minha terra, da minha família, e percebo melhor, me compreendo melhor como sou hoje, né? Seria essa questão mesmo, tá bom? Adri, pode passar, por favor. A nossa primeira discussão, gente, é em cima do seguinte tema, e eu gostaria que, desde as criancinhas que estão aí na Agia, que estão lá no Livramento, que estão na Cavalhada, estão nos escutando agora, possam pensar de uma maneira bem simples, tá? O poder da oralidade e identidade comunitária. Eu vou reforçar isso aqui de uma maneira mais simples para vocês. É o poder do disse-me-disse, é o poder daquela pessoa que conta como foi o seu passado. Quando você está lá na casa da sua avó e sua avó, no meu tempo não era assim, começa a contar a sua história. E você passa, como eu já escutei, a Rafaela lendo a história da avó dela, como eu já escutei outras pessoas falando sobre a vida dos seus antepassados, seria nesse sentido mesmo, tá bom? Então, é o poder dessa oralidade, o poder da voz, o poder do dizer, do contar, tá bom? Para essa significação, para essa representação da comunidade. Não é um simples dizer eu sou da Cavalhada, um simples dizer eu sou da Gia. É, na verdade, você dizer, sentir e compreender o que é ser da Cavalhada, o que é ser da Gia. Compreender mesmo as suas raízes, as suas lutas, que são histórias lindas. A construção das memórias parece quase sempre marcada pelo conhecimento histórico elaborado, através de livro didático, esses livros que vocês recebem nas escolas, quando a gente abre, vê ali a história do descobrimento do Brasil, vê a história de Princesa Isabel, vê a história de Tavares, e a gente vai abrindo o livro e vendo aquelas imagens e fica aquela coisinha na nossa imaginação, né? Nossa, como era antigamente, como era a praça da cidade, como era aqui o centro comunitário de cada quilombo. E a gente começa a imaginar que essa identidade e esses símbolos, eles só existem nos documentos formais, quando, na verdade, essas memórias e essa simbologia, ela pode existir no simples contar de histórias. No você escutar seu avô, no você escutar sua avó, no você passar para o outro a história da sua família, também são marcos. Essa professora Josiane Campos é uma historiadora da Universidade Federal do Ceará e ela fez uma oficina fantástica, gente, chamada Memória e Patrimônio de Si. Olha bem, é entender que a memória de uma pessoa e de uma comunidade é um patrimônio histórico daquela comunidade, daquele local, daquela família. É você compreender que a memória do seu povo, do seu lugar, é um patrimônio, é algo muito importante para você. Então, quando eu percebi essa oficina dela, fui ler mais, eu fiquei encantada por ela trazer mesmo essa importância, ela dá o devido valor a essa questão de você compreender a sua memória, a memória do seu povo, a memória do seu lugar como um patrimônio histórico, né? Não é algo material, não é algo que você pega em um livro, que você pega em um filme, por exemplo, mas é algo que marca profundamente a tua história. E marca em quais aspectos que marca a tua história. Vou repetir, porque eu acredito que aquilo que é importante deve ser, sim, ressaltado. Gente, quando eu compreendo quem foram meus avós, onde eu moro, de onde minha família veio, como chegou ali, eu me percebo melhor enquanto sujeito dentro daquela sociedade, dentro daquela comunidade. Eu consigo dizer, nossa, eu estou aqui na Cavalhada e lutaram muito para a Cavalhada ser construída. Então, eu preciso também tomar o meu lugar social aqui e fazer algo para esse lugar, essa comunidade melhorar, crescer, porque outros que vieram antes de mim lutaram muito para que eu conseguisse estar aqui e ter isso aqui, na Gia, no Livramento.
Então, é essa a importância, é compreender o que os meus que vieram antes fizeram para que eu possa fazer algo, tá certo? Augusto está dizendo que não está escutando, os demais estão escutando, gente? Está tudo ok aí? A Adri está escutando. Eu acho que é aquele probleminha lá, viu, Augusto, de você, do seu celular. Talvez você tenha que sair e entrar novamente para poder o som voltar. Mas vamos lá. Então, perceber que a memória ela pode ser resgatada por outros caminhos que não sejam apenas esses documentos oficiais ou o que a escola nos oferece, né? Eventos e momentos na comunidade, com espaços para a voz dos mais velhos, suas vivências, modos de ver a comunidade, as transformações, são situações extremamente ricas para a construção da identidade de um povo. Trazer mesmo, fazer uma fogueira ali na Cavalhada, na Gia, que eu sei que já faz isso, no Livramento, e escutar, compreender de onde vocês vieram, como vocês conseguiram ter o que vocês têm hoje, como a associação foi construída, por exemplo, que outros desafios, como as escolas que foram fundadas dentro das comunidades, como as comunidades que ainda não têm escola, como podem lutar para conseguir algo do gênero, enfim, modos de impressão oral. Mas, Nora, só esse modo de impressão oral pode ser que se perca. Eu concordo, tá? E conversando com vocês, entendendo, escutando os áudios, os vídeos e conversando com vocês dos quilombos, eu conheci tanto sobre a história de vocês e vi que a partir dessa memória contada, vocês podem fazer algo que seja mais formal. Eu vou dar um exemplo, gente, um acervo com cordel. Foi a minha experiência, o que eu experimentei na Cavalhada, conversando com a Eliane, conversando com a Everaldo, conversando com Camila, com as meninas, que ficavam dizendo, ela tem um dom, a Eliane tem um dom. E olha bem, a Eliane tem um dom que pode ser explorado e pode ser colocado aí na Cavalhada como um documento, os cordéis que ela produz, como esses documentos para que as futuras gerações conheçam, através da palavra de Eliane, do olhar de Eliane, a comunidade. Tá? Então, um acervo de cordel, uma gravação de relatos com os mais velhos, de uma maneira bem simples, gente, gravando com o celular. Hoje nós temos essa ferramenta poderosíssima que é o nosso celular, né? Faz tudo, de um tudo nessa vida eles fazem. Então, a gente pode gravar mesmo esses mais velhos contando as suas histórias e usar essa discussão, esse discurso, essa voz do passado para entender o nosso presente, né? E nos dá poder de transformar o nosso futuro. Seria basicamente isso, tá bom? Adriele? Rebordando a memória da comunidade. Quando eu vejo esse nome bordar, esse verbo, eu lembro da Gia, porque eu sei que vocês fazem bordados lindos, fazem trabalhos lindos com isso aí. Então, eu fiquei pensando nesse verbo, né? E fomos pensar. Rebordando a memória da comunidade. O que seria isso, né? Bordar seria construir, mas rebordar, na verdade, é você buscar naquele passado o conhecimento, aquela memória, e poder, a partir daquilo que você descobriu, que você conheceu, construir novas memórias. Falar também é um ato de resistência. Resistência no sentido de lutar por melhor, lutar por conquistas, lutar por aquilo que a gente deseja. Então, falar é esse ato de resistência, tá bom? Debruçar-se sobre a história da comunidade, ir atrás mesmo, remete às impressões de seus moradores acerca do seu passado e do que vem a ser quilombola nos tempos atuais. É interessante, eu já escutei isso de outras pessoas na GIA, às vezes, a dificuldade que algumas pessoas encontram de se auto-reconhecer quilombola ou de se auto-reconhecer negro. Talvez esse elemento do auto-reconhecimento, essa ação do auto-reconhecimento, ela comece pelo conhecimento sobre o passado,
sobre você saber quem foram seus avós, você saber quem foram os seus pais, você saber de onde eles vieram. A partir desse reconhecimento, desse conhecimento, você começa a impregnar na sua existência hoje, enquanto criança, Rafaela, ou até aquela menininha, Adriele, de 5 anos lá da GIA, que se reconheceu através, e que reconheceu o pai e o avô através das imagens do livro. Então, às vezes, essa dificuldade que a gente tem de se auto-reconhecer quilombola ou negro passe pela falta de você reconhecer o passado da tua comunidade, de você saber o passado da tua comunidade, saber de onde você veio, tá bom? Seria exatamente isso, debruçar-se sobre, conhecer, tá certo, gente? Para conceituar um pouquinho o gênero memória, né? Como é que a gente vai conceituar o gênero memória, gente? O gênero memória, ele perpassa por alguns textos, por algumas tipologias textuais, né? Então, chama-se relato de memória ao gênero de literatura em que o narrador, ou seja, quem está contando ali a história, conta fatos de sua vida e daqueles que dela fizeram parte, tá? É tipicamente o gênero de modo narrativo, porque está sempre contando, narrando aquela história, mas ela, assim como o conto, por exemplo, que nós vimos na nossa última oficina. Mas, especificamente, o relato de memória tem essa classificação por ser predominantemente atribuídos a histórias verídicas, ou mesmo baseadas em fatos, né? O conto não, o conto ele tem toda aquela caracterização da ficção, da criação, da imaginação, mas o relato ele tem essa marca, que é a marca de uma história verdadeira, algo que nos ocorreu. É importante dizer que esses traços do relato de memória, característicos do gênero memória, podem aparecer em diferentes outros gêneros. Por exemplo, você pode encontrar essa marca da narrativa de memória num cordel, numa poesia, numa novela. O próprio conto que nós estudamos, e nós falamos um pouco sobre ele na última oficina, a música, a própria música, ela vem contando uma história. Quem assistiu uma live que nós fizemos sobre as representatividades de Pernambuco, negras, né? Quando nós falamos sobre Luiz Gonzaga, nós trouxemos alguns textos, algumas canções de Luiz Gonzaga, onde mesmo quem não é nordestino, mesmo quem não é sertanejo, consegue, através da música dele, através da sua narrativa, tocar, sentir, compreender um pouquinho da história do sertanejo, do seu sofrimento, da sua força, da sua alegria, mesmo diante de todas as dificuldades. Então, é isso aí. Esses traços, essas características do gênero relato de memória, elas também são características que permeiam outros gêneros e que são importantes para a nossa leitura, porque nos traz essas informações e esses sentidos que muitas vezes nós estamos distanciados, não conseguimos vivenciar aquilo ali, entendeu? É importante dizer que esses traços também estão nesses outros cordéis, nesses outros gêneros, para que vocês também percebam em outros textos, podia passar, em outros textos, essas marcas da narrativa de memória, tá bom? E como produzir memória? Né? Quando a gente pensa assim num questionamento. E aí, Nora, como produzir memória? A gente vai se alimentar só do que já passou? Não, nós, ao perceber o passado da nossa história, nós já estamos construindo novas memórias. Então, criando uma função social histórica para as representações da comunidade. Eu vou dar um exemplo lá da GIA, tá? Eles sabem que antigamente, depois a Bel pode falar aí à vontade, as mulheres faziam renda para poder vender e tal. Então, resgatar essa memória do trabalho, da questão da renda, da produção de rendas para a comunidade, você já está pensando, e agora, trazendo isso para o meu presente, o que é que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar? Né? Criando momentos para a expressão das pessoas da comunidade através de materiais, da culinária, de pinturas, de fotografias, de cordéis, de danças.
Então, tudo que fez parte da vida de vocês e que pode ser transformado hoje numa memória para amanhã, tá bom? Produções individuais e coletivas para posterior leitura para as novas gerações. Lembra do que eu tinha falado para vocês? Aproveitar esse dom da Eliane lá da Cavalhada, porque ao guardar os escritos da Eliana, vocês estão produzindo memórias para as novas gerações. As novas gerações vão se debruçar, vão ter contato com o texto da Eliana, e a partir daquele texto, eles vão conhecer um pouquinho da Cavalhada, da visão que a autora tinha da Cavalhada. É nessa perspectiva mesmo, como criar memórias. Nossas ações também constroem as memórias, gente. A atitude de fazer um sarau, a atitude de fazer uma pesquisa sobre comidas típicas lá da Gia, ou lá da Cavalhada, ou lá do Livramento, e todo mundo fazer um prato diferente lá do passado. Ah, foi minha avó que trouxe esse prato da época que eles estavam montando a comunidade. E a partir daí, dessa confraternização, né? Eu acho legal isso aí, confraternizar, é estar junto aos outros com o mesmo objetivo. Através dessa confraternização de uma culinária, por exemplo, conhecer um pouco da história e do passado de vocês, tá bom? Pode passar, Adri. Aqui, eu peguei a imagem dos três, porque mostra mesmo essa vontade, que eu já disse para vocês, sem vontade nada se faz, né? Sem que a pessoa se abra a querer, a lutar, nada acontece. E foi por conta dessas três representações que nós tivemos esse desenvolver aqui dos projetos de leitura. Pelo amor na comunidade, as lutas partilhadas, cada um no seu lugar, né? Histórias que se cruzam em espaço de diversidade. E olha que coisa interessante, conversando certa vez com a Adriele, a gente estava falando, né? Eu sempre escutei falar dos projetos ou na Cavalhada, ou na Gia, ou com o Livramento. E dessa vez a gente viu essa interação, conhecer um pouco. É a Paula lá do Livramento conhecendo os desafios da Cavalhada e da Gia, os outros também, o Everaldo e a Abel, conhecendo os desafios lá do Livramento, conhecendo também as lutas e as conquistas, o crescimento, a transformação, né? Isso é muito legal. Então, eu vejo como um legado muito bonito e muito rico nesse momento dos nossos projetos, vocês poderem interagir, estarem juntos, tá certo? Então, recebam o nosso abraço nesse sentido aí, pensando mesmo nas lutas que vocês partilham, o amor que vocês têm como representantes de suas comunidades e as histórias de vocês que se cruzam, gente. Podem ser lutas diferentes, mas são lutas. E tem lutas que são semelhantes também, né? Pode passar, Adri. Agora vem o vídeo, né, que nós conseguimos da comunidade Gia. Obrigada, pessoal, pela disponibilidade. Vocês já tinham mandado bem antes. Aí, Rafa, a Adrielinha ali, ó. Bel vai... Cadê minha sócia? Acho que aqui a internet de Franca tá... Deu uma travada, não foi? Ficou quietinho aqui. Deixa eu... Ah, agora voltou. Deixa eu colocar, então, o vídeo da Gia. Olha aí, gente, que lindo o vídeo de vocês. Enquanto a Adriele coloca... Ah, já vai... Foi feito numa época muito descalças para ele, em 1993. Tinha umas comunidades lá e queria fazer uma comunidade lá no sítio. E eu entrei
está dando. Fala um pouco da comunidade RIA. A comunidade GIA foi feita numa época muito descalço para os padeiros, em 1993. Tinha umas comunidades lá e queriam fazer uma comunidade lá no sítio. E eu entrei, e tinha que estar numa comunidade do sítio Mendes para o sítio GIA. Aí eu entrei. Aí comprei todo o material, a prestação, comprei lá em Princesa, um homem chamado Zé Batista, me vendeu todo o material da comunidade, prestação. E aí juntei os sócios, levantei uma casa, cumprimos e eles me ajudaram a pagar a prestação toda, pagando todo dia direitinho. E hoje está lá. No meu poder, fiz porção de coisas. Fiz cisterna, fiz poço, fiz estrada, que eu trabalho pela prefeitura, fiz tudo isso. Depois passei para minha filha, Solange. Ela criou, fez poço, fez cisterna de novo, fez banheiro. E assim está lá. Depois nós remontamos ela de novo. Foi um sacrifício grande. Mas lutei até que deu certo. Viemos na GIA, resistei, um brother, ainda hoje está lá. Foi esse o meu trabalho que eu fiz, foi tudo bom. Me ajudaram por lá do sítio e criamos uma comunidade. Desde 1993, ainda está lá funcionando. Agora ficamos só na família, bem dizer. Quando passar de um, passar para outro. Era primo e prima, agora tem uma prima lá. Eu acho que ela vai fazer o serviço tudo direitinho, que nem era mesmo. E buscar muitas coisas para agir. E merece. Foi uma luta pesada que eu fiz. Mas eu estou velho, estou morando aqui na Quixaba, mas não me esqueço de lá não. Foi esse o meu trabalho. Graças a Deus, andou lá deputado, tem energia, no sítio não tinha, deputado veio, fez projeto com de energia. E prefeito, fizemos um grupo pela prefeitura, pela comunidade, tudo isso tem lá no sítio. Foi isso que eu fiz e muito obrigado. Meu nome é Maria Salomé Santana de Oliveira, filha de Ciriaco, Luiz de França e Alexandrina Maria de Oliveira. Sou descendente da comunidade dos quilombolas e fui a primeira professora da comunidade. Ensinei Fundação Educar, ensinei Mobral, ensinei o ensino infantil. Aí eu botei o nome da escola, a Escola São Severino. Passei muita dificuldade, porque era de casa em casa, porque não tinha aonde a gente ensinar. Depois, a comunidade se reuniram e fizeram uma sala para fazer a reunião da comunidade. Aí a escola ficou lá. Agora já tem grupo. Aí colocaram o nome do grupo São Severino, que foi eu que tinha escolhido esse nome para a escola da comunidade dos quilombolas. Lindo, isso mesmo. Tá vendo aí, pessoal da GIA? Foi assim que a gente conseguiu compreender um pouquinho todas as lutas de vocês, através da narrativa das pessoas mais velhas. Dona Salomé mostrando a dificuldade para dar aula, mostrando que tinha que ir de casa em casa porque não tinha um lugar. Aí depois veio o senhor dizendo como foi uma luta grande para construir a associação e vocês terem um lugar. E isso valoriza, todas essas narrativas, valoriza cada vez mais a união de vocês, valoriza cada vez mais a comunidade de vocês, né? A Adriele vai colocar aí o slide novamente, mas fiquem à vontade, tá, Bel, para falar
Eu vou ter que, um segundo só, eu vou ter que fechar uma porta aqui em casa, gente. Só um momentinho, viu? Bel, pode falar aqui um pouquinho de como foi a experiência de fazer essas gravações, né? Como é que essas pessoas se sentiram, né, ao serem privilegiadas. Isso mesmo, fica à vontade, viu, Bel, para falar quem foi que fez o vídeo, o Neto que mandou o vídeo. Boa tarde. Quem gravou os vídeos não foi os alunos, né? Foi Vandeilson, gravou, foi quem fez o vídeo do avô. E Gislaine foi quem fez o vídeo da avó. Então ele está assistindo, mas isso não quer falar, não. Aí são vídeos que eu nunca fiz um experimento. Então, foi a primeira vez que eles foram gravados, né? Então, a experiência é única, né? Depois está sendo postado na internet, né? Facebook, quanto é canto, o pessoal está tudo compartilhando esses vídeos. Isso, Bel, eu vou mandar depois, porque o meu aluno que fez a montagem, ele mandou agora, mas eu vou mandar para vocês aí também, viu? Só não tive o tempo ainda, mas vou mandar para vocês. A Adriele vai colocar lá nas redes sociais, divulgando, vai mostrar mesmo a história de vocês. Ainda faltam outros vídeos. Então, essa semana foi um pouco corrida, 2 semanas corridas, mas ainda está faltando outros vídeos para a gente enviar para vocês. Eu sei disso, Bel, e nem se preocupe, viu? Vocês vão mandando à medida do que vocês conseguirem aí. E estão de parabéns, eu já faço o reforço que esses vídeos que vocês estão fazendo com as leituras, os livros que a Adriele doou, os livros que vocês levaram do Leitura que Liberta, os vídeos que vocês estão mandando, a Rafaela, eu esqueci o nome dela agora, que é bem diferente o nome dela, está até aqui, eu pego já. Todos os vídeos, que são inúmeros, vão ficar mesmo como esse acervo de memória de vocês, as memórias sobre as leituras de vocês, para que, quando eles forem adultos, eles possam mostrar aos filhos, aos netos, e se verem também naquele momento inicial da leitura, né? Retomando aqui bem rápido a escrita da Jéssica, que eu fui ver o chat depois, Jéssica. A Sandiele está aqui. O vídeo da Sandiele e da irmã dela também ficaram lindos. Uma questão que a Jéssica colocou aqui é muito importante. Ela colocou assim, até que ponto os documentos oficiais relatam de fato, de verdade mesmo, a história vivida pelo povo, né? A gente sabe que é feito um recorte, e esse recorte, muitas vezes, ele não mostra a real luta, as reais conquistas que aquele povo e aquela comunidade teve que passar para chegar onde chegaram. Então, de qual ângulo essa história está sendo contada nos documentos oficiais, né? Será que está só privilegiando um lado e não mostra todo o percurso de luta que o outro lado que está sendo mostrado ali também teve que enfrentar? Então, é isso mesmo. A memória, o relato de memória, essa contação, esse resgate da memória das comunidades de vocês, é uma garantia de que a história real, a história de verdade de vocês está sendo contada. Aí a Jéssica colocou aqui, ó, interessante como a família de seu Manuel se engajou e está até hoje à frente das associações da comunidade. Que é a Bel, viu, Jéssica? Você vai ter a satisfação de conhecer essa mulher guerreira e maravilhosa que está sempre ao nosso lado quando nós pensamos em algum projeto, alguma coisa para desenvolver, ela está sempre pronta para nos ajudar. Você vai conhecer essa Bel aí, viu?
Já estou ansiosa, viu, para conhecer. Tinha visto ela na live da Consciência Negra e agora. Adri, pode passar. O respeito à história da população mais idosa da comunidade. Como a Jéssica tinha colocado aí, né? Interessante como a família de seu Manuel se engajou. Aí eu fico pensando, será que a família de seu Manuel não se engajou em respeito exatamente a essa luta que seu Manuel já tinha travado, né? Reconhecer e conhecer a luta que seu Manuel já travou foi esse gás, esse estímulo para que as futuras gerações, as novas gerações, pudessem ter esse engajamento, pudessem ter essa força de vontade, essa energia de continuar à frente das ações na comunidade GIA. É exatamente isso que eu consigo ver, que eu consigo sentir na comunidade GIA. Agora nós vamos ver a Paula. Aí, Paula, como você está lindona. A Adri vai colocar aqui o vídeo da comunidade Livramento agora, viu? Estamos aqui com Dona Chicola, residente do Quilombo do Livramento, para falar um pouco sobre a história. Meu nome é Francisca Ana. Eu nasci e me criei aqui, tenho 71 anos. Fui criada trabalhando fora, trabalhando na roça, muito sofrida. Agora para os negros. Os negros vieram fugir, não sei de onde. E chegaram aqui, vieram arrumar aposenta, aconchego aqui no Livramento. Era lá na Casa da Pedra que eles ficavam. Eles faziam balai, caçoar, seca de pedra e passando necessidade. Quando eles vieram se livrar, que o nome daqui do livramento era o cinzeiro. Quando eles se livraram, que os caboclos não vieram mais atrás deles, eles botaram o nome de Livramento. Ele foi livrado aqui no Livramento. Eu morava em casa de pedra. A cama era de vara. O colchão era de pé de banana. E se enrolava com um lençolzinho bem pequenininho. Ia trabalhar alugado. Passava o dia todo das 6 às 5 da tarde. Quando era 5 horas, a gente ainda estava trabalhando. Aí nós cantava a canto para ver se largava. Minha nega, tá na hora do arreio. Minha nega, tá na hora de arriar. Eu moro longe, é de noite. Eu moro longe, é de noite. Trabalhar no alugado tem 3 horas de alegria, quando almoça e quando janta, quando recebe seu dia. Agora isso, a gente cantava que ficava rouca para poder desligar. Era um sofrimento grande. Eu fiquei emocionada. Que bonito. Nossa, De verdade. Dona Chicola se emocionou, viu, com essa história dela. E como foi lindo escutar, né? Porque o nome Livramento. O nome. Quando ela disse o nome, eu disse, eita lá, que forte. Que bonito. Quero conhecer Dona Chicola agora. É isso aí. Como a Jéssica colocou aqui, a Dona Chicola contribuiu a partir de uma narrativa com o artigo de Janine de Carvalho, exatamente. Uma das poucas fontes que encontrei sobre a comunidade Livramento. Nesse trabalho, a gente encontra a letra dessa cantiga tão linda.
E é verdade mesmo. E o valor que dá, né? Não é um simples nome da comunidade, Livramento. É sim todo um sentido deles terem conquistado a liberdade. Mesmo tendo montado a comunidade, eles viviam ainda fugindo, fazendo cerca de pedra, se escondendo dentro daquele próprio território. E quando eles, de fato, conseguiram se libertar, não tinha mais aquela caçada a eles, aí eles mudaram o nome. Eles viram que agora sim eles tinham a liberdade, eles encontraram o livramento. Muda completamente o sentido e o valor que a gente dá ao nome da comunidade, né? Muito bonito mesmo. Parabéns, viu, Paula, Fernanda, as meninas que se dedicaram a fazer. Um beijo bem grande à dona Chicola. Queremos mesmo conhecê-la presencialmente um momento. Alguém gostaria de falar sobre a experiência de ter feito esse momento de entrevista com Dona Chicola? Oi, boa tarde. Oi, Paula. Dona Chicola é minha mãe, Nora, na verdade. É sua mãe! Ah, que coisa mais linda! Ô, Paula, que lindeza, é mesmo? Esse trabalho de resgate, ele já vem sendo feito na comunidade desde 2003. E, inicialmente, quem começou foi uma professora daqui da comunidade, formada em letras, e, junto com ela, a gente desenvolveu várias atividades. E a gente sempre utilizou tanto as crianças como os jovens para fazer esse tipo de trabalho, né? A pesquisa, o contato com o pessoal idoso, as entrevistas. E esse vídeo foram feitos por as meninas, né? Adriciane, Fernanda e Eduarda, que estão me ajudando aí, participando desse projeto. Então, assim, é muito bom a gente ver pessoas da própria comunidade com esse interesse em preservar a história local. É verdade. Eu achei ela tão desenvolta, né? Tão desinibida. Apesar de que ela não gosta de câmera e não gosta de fotos, a gente tem que pegar ela assim. É mesmo, tá vendo? Toda desenvolta. E ela que não leva muito jeito. Se Dona Chicola gostasse, Hollywood perdia, minha filha. Pois é. Um negócio legal desse. Falou muito bem, né? Num tom, num volume muito bom também, né? Que às vezes esses áudios não ficam tão legais e deu para entender super bem o que ela disse, né? Tava numa impostação vocal bem bacana, explicou, né, a história ali bem direitinho, cantou pra gente. Eu não estava. Eu tinha falado para a Nora que eu não estava na comunidade esses dias, aí eu pedi para as meninas irem fazer, né? E quando eu cheguei, que eu vi, eu digo, nossa, deu certo. Nossa! Tá vendo para a manhinha? Que coisa boa. É impressionante como a escola formal, com toda a questão de ter o livro, né, em papel e agora de anos para cá com a internet, as pessoas às vezes não percebem, né, o quão valoroso é escutar essa voz, né, do mais velho, essa história vivida, né, sentida ali na pele, que vai vir cheia de afetividade também, né, porque é muito diferente de você ler algo num site, num livro, num artigo, e você poder escutar, ver alguém contando o que viveu, né? A subjetividade daquilo, a emotividade, né, daquilo, faz toda a diferença para quem recebe aquela informação, né? Para mim foi muito tocante, na verdade, o relato dela. Eu tenho certeza que artigo nenhum que Jéssica ou eu ou você tenhamos lido tem todo o conteúdo, todo o poder que a voz da Dona Chicola nos trouxe agora. Toda a verdade, né? Porque no relato dela não é só um documento, ela documenta, na verdade, a história através da sua voz, do seu sentimento. Então foi fantástico mesmo, encantada com todas as comunidades, viu, gente? Parabéns.
é um pouco disso, né? Da gente se permitir dialogar. É interessante que quando a gente fala, né, muitas vezes os mais velhos, né, sentem tanta falta, né, de conversar, de serem ouvidos, de poder contar suas experiências, suas trajetórias, seus percursos. E muitas vezes nós estamos tão nos nossos vidas corridas, nas nossas telas de celulares e tablets e computadores, e esquecemos o quanto esse diálogo, né, face a face, ou mesmo através de um vídeo, ele pode fazer uma ponte, ele pode estabelecer um laço forte, né, e que pode justamente fazer com que que essa história não se perca, né, que essa história não se encerre com uma persona, né, mas que ela possa se perpetuar, né, através de quem a conhecer, de quem a admirar. Né? Então, é muito relevante, sim, e é um desafio, eu tenho certeza, fazer esse trabalho entre crianças e adolescentes e idosos, né? São pessoas de gerações distintas, com vidas completamente diferentes, objetivos, né, completamente diferentes, mas o quanto essa ponte, ela pode fortalecer não só a comunidade em si, mas as pessoas, né, que fazem essa comunidade. Então, esse diálogo e estabelecer momentos que possibilitem com que esse diálogo aconteça é fundamental. Que bom, Paula, que vocês já vem fazendo esse trabalho já há 17 anos e que ele continue perpetuando e que seja modelo também para outras realidades. E outra coisa, viu, Adriele, você falando aí me veio em mente, né? Hoje em dia nós observamos essa indústria de criação de heróis, né? Tem a Marvel aí, os adolescentes sabem A mais. DC. Hollywood aí criando os heróis, as mídias sociais que ficam criando os heróis. E para essas crianças das comunidades que tocar e encontrar essas histórias, eles podem construir os heróis através das figuras de seus avós, de seus pais, de seus antepassados. Mostrando aí o Manuel como guerreiro que lutou para criar a Associação Nagia, Dona Salomé, a guerreira da educação, né, a heroína da educação, que ia de casa em casa, fazendo essa alfabetização. Era difícil, mas é como a Jéssica falou, ela diz com tanto orgulho, eu fui a primeira, tem a entonação. Chega, aumentou o tom de voz. Eu fui a primeira, era de casa em casa. Então, você começa a ver que os heróis, eles não estão lá na Marvel, não estão lá em Hollywood, não estão nas redes sociais, eles estão ali ao nosso lado, na nossa comunidade, na nossa família. São essas pessoas que lutam para que nós sejamos o que somos hoje. É você escutar a Dona Chicola cantar e se emocionar, vendo nela essa heroína aí, que através do canto nos mostra a verdadeira face do livramento. Olha que coisa linda. Juro, Paula, que o termo, a expressão livramento, para mim, ganhou um novo sentido. Nossa, você não tem noção, ganhou uma magnitude tão grande que eu chego a me arrepiar, Paula. É verdade. Pode falar para sua mãe que ela conseguiu transformar o sentido da palavra livramento na minha vida. Para mim também. Que maravilha! Ai, que bacana, gente. E na hora você falou algo aqui que eu já imaginei todinha a nossa próxima oficina. Já me empolguei aqui, mas vamos terminar essa primeiro. E aí depois Mas o que você disse aí, eu pensei todinho nossa próxima missão aqui com os grupos. Mas essa Noara é criativa demais, menina. Olha, gente, Adriele, tudo que você falar será usado contra você no futuro. Contra você! Eu sou desse jeito, terrível, né? Não. Tudo que fala, dá isso aqui, dá para fazer isso e aquilo. Você é terrivelmente fantástica. Se existir essa possibilidade paradoxal aí. Eu me empolgo. Na hora falando dos heróis, das comunidades, eu já fiquei, eita lá, menino, dava para fazer. Já me empolguei aqui, gente. Aguardem.
Eita lá. Estou abrindo aqui o próximo vídeo. Eu sempre faço esse interrompo o compartilhamento e começo de novo, porque como tem áudio, eu tenho que compartilhar de uma outra forma, tá? Por isso que fica desse jeitinho diferente, para poder vocês escutarem bem direitinho. Estamos aqui na Cavalhada, batendo papo aqui nessa tarde, muito bom. Hoje eu entrevisto a quilombola desde nascença, Dona Terezinha, e aqui eu convido a senhora para se apresentar para nós nesse instante. Pode falar. Nasceu aqui, criei aqui, estou com 72 anos. Certo. Dancei muito pouco, dancei mesmo, todas as danças. Pronto. E a senhora, como era dançar o coco? A senhora... Bom, muito bom. Eu não me arrependi de tudo que eu fiz, de bom eu não me arrependi. Certo. A senhora fazia umas comidas diferentes também que precisava? Fazia rubatão, fazia picantinha, fazia mucunzá, fazia beiju de mandioca, de crueira. Como é o de crueira? De crueira, de crueira a gente bota a crueira da mandioca e pisava no pilão e fazia o pão, fazia o dedo. O pão inteiro. Ainda comi o pão inteiro. E a senhora nunca estudou? Não, eu ainda entrei só naquela tua. Meu filho, se eu entrei em outra, primeiro, do que eu entrei na tua, não me lembro mais. Certo. Mas a tua, eu entrei na tua. Mas não deu certo aí. Mas assim do nome, se precisar. Não sei não. Não? Tá bom. Mas tudo bem. A senhora queria contar alguma coisa assim da mãe da senhora, alguma história de antes, alguma coisa que pudesse relatar? Pronto, assim, ela fazia loiça, fez muita loiça, fazia de noite a loiça e desceu daí a brincar na aí fazia o serviço na roça. Quando era de noite, mais loiça. Certo. Aí a senhora fazia também? Fazia também. Só que a minha não era bem feita, a minha era mais feita. Ela brincava de viver. Essa vez não vou vender junto com a minha não. Muito mais feita, muito feia. Era. Mas mesmo assim eu fazia, porque eu era teimosa. Se fosse para a senhora dançar bater um pouquinho aqui agora para a senhora, só para mostrar para a gente, a senhora faz? Ou se quiser fazer, pode fazer. Levantar e dar uma dançadinha aí para nós olhar, para nós recordar. Olhem, viaiá, olhem, da morena que o moreno não dá. Muita silêncio direito, olhem, se não sujar, silêncio custa dinheiro, dinheiro custa ganhar. Obrigado, viu? Nada, meu filho. Teve até dança, minha gente. Vocês estão percebendo? Que lindeza! Bel, você não ficou com vontade de comer esse mucunzá também, não, Bel? Eu fiquei, viu? Ela falando lá do mucunzá e eu com vontade de colocar uma pimentinha e comer esse mucunzá, viu? Quem foi que filmou, Camila? Foi Patrícia? Everaldo fez a entrevista. É a mãe de Everaldo, não é isso? Eu tô certa ou tô errada? Tá certa, Adriele. Tô certa, não tô? É a mãe dele, Dona Terezinha. Não, não é a mãe dele não. É não? Não é a mãe dele não. Não é não. Ai,
Ai, não, ele... Ia ser com ela, mas aí ele acabou gravando com outra. Essa daí é a avó de Patrícia. Ah, sim. Ele disse que quem ia fazer gravou com a foi ela. mãe. Foi. Por isso que eu fiquei, será? Eu acho É a que quem avó gravou de foi Patrícia. ela. Acho que quem gravou foi ela, não foi? Ela nem tá aqui, né? Que pena. Nem ela, nem Everaldo para contar um pouquinho, né, da experiência, né, que deve ter sido. Ela estava super à vontade, né, Camila, pelo que eu deu para perceber, cruzou as pernas, dançou o coco, contou um pouquinho da história dela. Conta um pouquinho do que você sabe de Dona Terezinha pra gente. Ela é uma pessoa assim que, se você chegar nela e perguntar alguma história, ela não tem receio nenhum de lhe falar. Ela sempre conversa, fala o que aconteceu, dos antepassados, da história que ela viveu. Ela é uma pessoa alegre, conversa com todo mundo. É isso, ela não nega, não. Se você chegar lá, vai ser desse jeito mesmo que ela vai lhe receber. Eu achei uma simpatia. E interessante, né? Ela vai ressignificando o passado da cavalhada através da culinária, através da dança. Eu não vou mentir, né, gente? Porque todo mundo sabe que eu tenho gula, então eu já fiquei com vontade de comer esse mucunzá. Mas o interessante, na fala de Dona Terezinha, que me pegou, foi ela mostrar a questão, né, de que a educação, a sabedoria, muitas vezes ela não é a formal, né? Muitas vezes, e de forma mais concreta, ela se mostra mesmo nesse dia a dia, nesse mostrar quem você é no dia a dia. Ela diz, né? Você foi para a escola? Ela diz, não, fui em algumas, mas para frequentar mesmo. Mas você vê a sabedoria dela ali, guardando a dança e a culinária como marcas da sua história. Fantástico. Verdade, não, verdade. Eu visitei em 2017 a avó de Wanderson. E a gente teve que bater um papo lá, porque eu estava, né, toda quinta na comunidade, e aí Everaldo disse assim, olha, hoje os meninos vão ficar aqui, você tem que ir lá ver... Como é o nome dela, Camila? Tu sabes? Eu sou péssima de nome, assim. Isso aí faz... Dona Martinha. Dona Martinha, né? Isso. Né? Dona Martinha. E todo mundo conhece ela como Dona Martinha. Dona Martinha. E aí ela disse assim, aí eu disse, mas por quê? O que foi que eu fiz? Aí ela disse que quer saber o que é que você está querendo aqui nessa comunidade. Ela disse, eu só vejo essa movimentação dessa menina aí toda quinta-feira. Traga essa menina aqui para eu conhecer. E aí a gente passou uma tarde lá batendo um papo bom, danado, e ela me contou várias coisas sobre a comunidade, sobre a família dela, né? Sobre os primos que namoravam e acabavam casando. Batemos um papo assim que tiveram que me chamar para eu ir embora, porque senão eu não ia me embora, não, de tão bom que foi. Mas eu confesso que Dona Terezinha eu não conhecia pessoalmente ainda, né? E tá vendo que bacana, né? Você conhecer um pouquinho. Everaldo fala muito do coco, né? Ele tem uma vontade muito grande de fazer um resgate da dança do coco, porque digamos assim, é como ele fala, né? Um dos carros-chefe da comunidade. E há um desejo muito grande por parte dele e dessas pessoas mais velhas de que haja um retorno, né? Dessa cultura da dança de coco. Agora, em janeiro, a gente vai ter algumas oficinas e quem sabe, né, se as crianças e os adolescentes, as adolescentes gostarem, né, a gente pode tentar ver uma forma, uma parceria de perpetuar isso, de continuar, para criar um grupo, voltar a criar um grupo de coco na comunidade, né? Estamos aí na expectativa. Isso, lá na GIA, vocês têm, né, Bela, aí na GIA, o grupo? Grupo de quê? De dança de coco. Não, tinha o grupo antigamente, só que os mais velhos, os mais novos não aprenderam. Então tem um grupo da Morena Angola, a Ciranda e o Carimbó. Temos 3 grupos.
Eita, que massa. Mas um pouco não. Tá vendo? Depois a gente tem que juntar. Quando criarem mais grupos aí, juntar todo mundo para fazer uma festa só com dança. Isso. Eu troquei, então, a dança. É a ciranda mesmo, que as meninas estavam com aquela saia, dançaram lá debaixo da árvore, não foi, Bel? Eu troquei, é isso mesmo, é a ciranda, não é o coco, não. E aí, então, né, pensando que essa oralidade, né, ela precisa de registros, né, porque a oralidade, toda a comunidade, né, todas as comunidades que tiveram suas culturas apenas na oralidade, infelizmente, elas acabam correndo alguns riscos, né? Que é o risco dessa história se perder, dessa história não chegar ao conhecimento de novas gerações, de futuras gerações, né? E é aí que entra o papel da leitura e da escrita, né? Para estabelecer essa ponte entre o passado e o presente, que acontece de maneira muito fluida através da oralidade, mais ainda eu diria que é para estabelecer essa ponte com o futuro, né? Então, termos momentos de leitura, de escrita, de registro, né, desses relatos, faz com que essa história, essas histórias, né, tudo no plural mesmo, elas não se percam, né? A gente não deixe de conhecer essa riqueza. Então, que a gente possa tentar ter sempre esse cuidado, né, de registrar, de valorizar todas essas pessoas ainda em vida, né, de mostrar a elas o quanto essas histórias são ricas, são importantes e que precisam ser valorizadas, e fazer registros através de filmagens, fazer registro através de fotos, fazer registro através de gravação de áudios e depois transcrever isso, né? Transformar isso em um portfólio, em um livro, seja ele impresso, seja ele virtual, né? Em relatos que venham numa rede social, que a gente sabe que fica lá salvo, né, enquanto aquela rede social existir. Então, tudo isso são estratégias, são técnicas para fazer com que essa memória esteja sempre presente, né, esteja sempre no cotidiano de quem está aqui e de quem chegará ainda futuramente, né? Então, que a gente possa fazer uso desses nossos momentos, dessas oficinas de leitura, e que também terão momentos de escrita, né, para sempre permitir com que essa história, essa memória permaneça viva. Isso mesmo. E nós vamos ver ainda hoje aqui... Ô, Adriele. Pode falar. Antes, por exemplo, a história de que a gente não ia conseguir, são os 15 e pouco, né? Então, eles perguntaram aos pais, aos avós, e escreveram essas coisas. Foi bem interessante, que eles não sabiam e aprenderam. É impressionante, né, como essas possibilidades de entrevistar alguém, né, redigir depois essa entrevista, expor isso de uma forma a mais simples que for, ou a mais elaborada, isso não é muito o que importa, mas convidar essas pessoas por um momento, né, fazê-las ter esse protagonismo, né, dentro dessa história a qual elas não só conhecem, mas sentiram, mas fizeram parte, traz um renovo, né, e estabelece justamente esse laço, né, entre os idosos e os mais jovens, né, que é algo às vezes tão difícil de fazer, mas é uma estratégia muito valiosa, né, que bom que vocês já têm esse trabalho, né, Bel, e que se tornou realmente um referencial dentro da comunidade, né, isso é muito bonito. Isso, Adriele, foi a partir daquela oficina do conto, Adriele. Aí eles lembraram das histórias de Trancoso, só que eles não sabiam bem as histórias, eles precisaram conversar com os avós, com os pais,
para poder eles contarem as antigas histórias de Trancoso que tinha lá sobre... E tinham histórias assombrosas, com medo, e depois eles gravavam e escreviam e mandavam. Eu estou com um arsenal de coisas, minha filha. Coisa mais linda. Massa. Já tem muita coisa, então, para o site futuro aí que vamos ter das comunidades. Vai ter material que só para colocar no site, que é uma outra forma aí virtual de propagar, né, essa história e de mantê-la viva, né? Vocês falando, né? E eu fico só pensando assim. Eu li uma vez uma matéria que falava sobre como o contato entre crianças e idosos faz bem para ambos os lados, para ambas as partes envolvidas, né? Para os idosos é companhia, é carinho, é afago, é alguém para conversar, é alguém para ter a escuta que eles tantas vezes precisam e ninguém está muito à disposição nessa nossa rotina doida às vezes, né? E para a criança é também esse afeto, esse afago e essa relação de estimular o respeito à pessoa idosa, o respeito à pessoa que está ali, que está aposentada, que às vezes tem uma rotina um pouco monótona, né, que não tem muitas perspectivas ali do seu dia a dia, que se sente até meio solitário, triste, né, e da criança com esse contato com idosos contínuo, né, frequente, a psicologia diz que é maravilhoso para os dois, cada um tem ganhos, assim, imensuráveis, eu acho lindo demais. É isso mesmo. Então, pode passar, Adri. Eu gosto muito dessa ideia da intertextualidade, né? Porque a gente vai lendo um texto, vai lendo um livro, lembra de uma música, vai lendo um cordel e lembra de outra poesia, enfim. Aí me veio em mente aí essa passagem bíblica. Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Foi só para a gente pensar um pouquinho, a partir da passagem bíblica de Eclesiastes, pensar um pouquinho nessa questão do tempo. O que é o passado? É uma referência-chave, é o que eu preciso saber para entender quem eu sou hoje, para reconhecer o meu presente, para me reconhecer enquanto sujeito dentro daquela comunidade, dentro da minha cidade, dentro do meu estado, do meu Nordeste, e também para que eu possa organizar e pensar em ações de resistência. E essas ações de resistência que eu faço hoje, elas refletem num futuro, que serão as transformações, as construções e as identidades que os meus filhos, os meus netos vão encontrar. Quando você percebe a vida como esse entrelaçamento de tempos, você começa a valorizar mais a memória, valorizar mais o outro, aquele que veio antes da gente e que tornou o agora possível. É muito fantástico isso, é muito interessante a gente ver nessa perspectiva. E aqui, Eliane, que eu vou explorar tanto, no bom sentido. A Eliane, ela tem um dom da escrita, e ela usa essa escrita para mostrar o que ela pensa, o que ela vê, o que ela sente, mas ela ainda está, né, Eliane, se você estiver por aí, ainda está naquela de escreve de qualquer jeito e perde a folha, então vamos cuidar lá na cavalhada de guardar essa memória, essa sua escrita, que é, sim, um resgate da memória e uma construção para os teus futuros, né? Literatura de cordel como fonte de memória. Eu acho fantástico. Eu amo a literatura de cordel, né? O cordel é um gênero de memória também, de narrativas que contam histórias. Eliane Barbosa da Silva nos prova isso lá na Cavalhada. Vamos ver o que a Eliane tem a nos mostrar? Nos caminhos desta vida, muitas coisas já passei. Já fui triste e feliz. As tristezas eu sepultei. Eu tive que entender que não nasci para sofrer. Para dizer bem a verdade, foi nesta comunidade que segui meus caminhos, com amigos do meu lado, agora eu posso ver que é aqui que eu quero crescer.
comunidade acolhedora, de um povo dedicado. Mesmo com as dificuldades, o povo está unido. Esta é a minha terra amada, o nosso quilombo Cavalhada. Temos que recordar, temos que nos lembrar daqueles que já passaram, das lutas que lutaram, preservar o passado para garantir o futuro. Queria escrever para não me esquecer. Eu achei fantástico esses versos. Esses versos vou dedicar àquele que sempre vou amar. Aqui deixo escrito para o meu saudoso vovô Expedito. Então, olha bem, a escrita do cordel de Eliane nos mostrando a Cavalhada, mostrando que é um povo unido, mostrando que tem dificuldade, mas que estão ali sempre juntos. Lindo, 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 lindo. Eu amei o cordel. E quando eu li, que eu fico provocando a Eliane, né? Manda, Eliane, me manda. Ela fica com vergonha. Eliane consegue ficar vermelha através do celular, minha gente. Aí, quando ela me manda as coisas dela, gente, eu escolhi esse aqui por representar mesmo a memória dela sobre a Cavalhada. Mas ela tem outros incríveis, fantásticos. Tem um que foi premiado, inclusive, sobre a questão da droga, de como a droga age na sociedade. Ela é fantástica e nós podemos, sim, explorar esse dom que a Eliana tem para poder a gente marcar a memória da Cavalhada. Obrigada, Eliane, por você ter... Eu sei o quanto é difícil para você falar em público, ou se abrir, ou mostrar suas coisas. Então, você está aqui, ter aceitado, para mim foi um grande presente, viu? Para nós todos foi um grande presente. Você nos presenteou com o seu dom e com a sua palavra. Eliana, eu sei que você é envergonhada, mas fique à vontade se quiser falar alguma coisa, tá bom? Estou aqui ao seu lado, estou na sua mão. Quer falar? Prontinho, ó. Aí aqui a gente tem que pensar, né? Qual a importância das memórias diante de tudo isso que nós vimos sobre cada representante aí, representante que eu estou falando no sentido de pessoas que representaram, né, o Quilombo, seu Manuel, Dona Salomé, Dona Chicola, Dona Tereza. Noara. Oi, Célia, pode falar. Eu estou aqui, Mareliane, e ela quer falar. Olha aí, menina, só na hora mesmo para conseguir. Eu liguei. Fique à vontade, meu anjo, pode falar. Eliane? Oi, gente. Olá, Eliane, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde para vocês. Eu queria agradecer, né, por terem exposto meu cordel e por falar tão bem da nossa comunidade. Eu queria dizer assim também, eu fiquei com vontade de falar, mas na hora não... que sobre Vó Martinha, né, que ela é a matriarca da nossa comunidade. Completou 90 anos esse mês. Eita! Aí foi uma festa pra gente aqui, né? E quem tiver assim, a oportunidade de conhecer ela vai conseguir entender muito bem a nossa comunidade, a nossa nosso quilombo. Eu queria agradecer a vocês por estarem dando essa oportunidade a gente. Que isso, a gente que agradece, Eliane, por vocês sempre nos tratarem tão bem, né, de braços tão abertos e aceitarem nossas ideias malucas, às vezes, as nossas propostas, e por se envolverem tanto, né, se envolverem de corpo e alma nessas ações. A gente fica muito feliz. Na verdade, vocês não sabem
o quanto esses projetos são um renovo para a gente, em meio a tudo isso que está acontecendo, né, e toda essa adaptação que a gente está vivendo. Esses projetos trazem a alegria de cada dia, tenho certeza disso. Eu sei que eu falo por mim e por Noara quando eu digo isso. Fala mesmo. Muito obrigada, viu, a todos vocês. E obrigada, Eliana, porque eu sei o quanto você é envergonhada. Então, olha, vamos começar a quebrar essas barreiras, que vai ser só sucesso, viu? Olha como ela falou bem, né? Vamos. Tá vendo? Falou super bem, nem parece que é tímida. Mas eu sou, viu? Ai, tá vendo, Nora? Olha aí os ganhos desse momento. Tô cansada aqui. Tá vendo você? Eu vou aqui, interromper o compartilhamento, porque na avaliação da oficina, eu acabei colocando um pouco desse último slide, que era da importância das memórias, para a gente ver se eles conseguem, se sentem à vontade para participar, falando um pouco sobre o que é que eles entenderam, né? O que é que eles acham disso, tá certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês o link do Padlet, tá? Para que vocês possam avaliar esse momento, né? Junto conosco, tá certo? Vou colocar aqui agora. Olha, gente, para quem nunca participou, a Adriele vai colocar aí no chat o linkzinho. Você clica em cima, mesmo que você esteja com o celular, ele vai te encaminhar para o Padlet e você participa, mas você volta normalmente aqui para a reunião, tranquilo, viu? Basta clicar em cima aí, o linkzinho que a Adriele acabou de colocar no chat. Pronto, eu vou compartilhar aqui para todo mundo ver as respostas de todo mundo, tá certo? Lembrando que é anônimo, então vocês podem responder e ninguém vai saber que são vocês, que a gente sabe que tem algumas pessoas aqui bem tímidas e que não há certo nem errado, né? Que são apenas troca de ideias, nada que vocês colocarem aqui vai ser tido como incorreto ou que não tenha relação, tá bom? Fiquem bem à vontade, bem tranquilos, a gente faz esse momento porque quer escutar um pouquinho de vocês, porque sabe que às vezes ficam com vergonha de abrir o microfone ou mesmo de escrever pelo chat, né, Nô? Então, é um momento em que a gente percebe, ao usar essas ferramentas, que talvez alguns se sintam mais confortáveis para se colocar, para participar, tá certo? Então, a primeira pergunta que a gente faz que é a do último slide lá, na opinião de vocês, né? Qual é que é a importância das memórias? E aqui eu gosto muito, eu digo isso muito também em aula, que eu não sei, está valendo também, né? Cabe também nesse momento, porque é algo para a gente reforçar. Você que respondeu não sei, vai poder ver o que os outros estão trazendo aqui também, né? Então, eu vou até colocar aqui na sua opinião, para deixar bem claro que é uma resposta bem pessoal, tá, Nu? Tá. E aí, ó, você vai tendo aqui as participações, ó. As memórias são muito importantes para mostrar a identidade de um povo. Conhecer a verdadeira história, aquelas que não aparecem nos livros, olha que legal. Muito importante para o nosso resgate de cultura, ó. Inclusive, vocês podem aí avaliar o comentário do colega, né, que está aqui participando do momento. Eu vou aqui, ó, dar já a minha avaliação com as estrelinhas. Conhecer a verdadeira história, né, aquela que não aparece nos livros, ó, como foi colocado aqui, é muito importante para o nosso resgate de cultura. Olha que legal as respostas, Noara, tá vendo? Então, para quem colocou aí, não sei, já tem aí, ó, outras 4 respostas que eu acredito que com certeza você pôde aprender um pouquinho mais, né? E aqui a gente faz um outro questionamento. Em poucas palavras, como você resumiria o que aprendeu nessa oficina, né? Como você resumiria, se a gente dissesse assim, diga aí numa palavra, numa frase, o que é que essa oficina significou para você, né? O que é que você
consegue tirar de aprendizado nesse momento, tá certo? E a gente está aqui aguardando vocês trazerem, então, a importância das memórias, aprendi a valorizar o passado, olha que lindeza. E aqui continua. E a gente continua perguntando, né? Você gostou da metodologia utilizada na oficina? Sim, bem dinâmica, como uma roda de conversa. Coisa boa. Amei. Olha que legal. Muito bom. Deixa eu ver mais aqui, ó. Aprendizados, a valorizar os relatos orais. Estou aqui dando 5 estrelas, que eu sou dessas. Nossos próximos temas, que foram justamente trazidos por vocês lá na primeira oficina, não foi na hora quando a gente fez o finalzinho da oficina, que a gente pediu sugestões para os próximos encontros, fizeram sugestões para que houvesse um encontro que tratasse das memórias, e a gente está aqui pagando a dívida, dos recontos, né, que fosse uma possibilidade de recontar histórias e que também envolvesse música. E Nora tem uma relação forte com a música, sempre traz a música nos relatos e a gente vai ter uma oficina dessa também. E aí a gente pergunta, você tem sugestões para esses momentos? Né, ideias que possam ajudar a gente a planejá-lo? E aí, não ficou boa essas perguntas? Quer fazer mais alguma? Não, excelente, isso mesmo. A partir das sugestões que eles próprios deram e perceber a música, esses outros gêneros, né? Que não limitasse a leitura ao livro, pensar na leitura bem ampla. Então, que outras sugestões vocês poderiam dar? Tipo de música, por exemplo? O que é que vocês poderiam sugerir aí que vocês acreditam que iria enriquecer o trabalho na próxima oficina? Olha essa aqui, no, colocar músicas que os quilombolas conhecem de seus antepassados. Olha que legal. Legal, pois é. Interessante, interessante aqui. E aqui muito boa a avaliação, muito boa. Aqui a gente continua ó, com sobre o valor, o que é que você, como você aprendeu, né? O que é que você aprendeu nessa oficina? Sobre o valor da história dos mais velhos, perdão, para a nossa construção pessoal. Muito bom. Estou gostando de ver a participação de vocês. Quero mais, a gente quer mais. Vamos lá, sem inibição. Músicas quilombolas. Ó, aqui, a gente vai ter que pesquisar e contar com a ajuda de vocês também. Pois é. Bem legal. Músicas quilombolas. É algo para a gente pensar mesmo. E Dona Terezinha já deu aquela palhinha lá, não foi? Dona Chicola também deu a palhinha. Então... Deixa eu ver mais aqui, ó. Continuam escrevendo. Bora lá, bora lá. Podem participar mais em qualquer um dos 4 questionamentos. Eu não sei, sumiu. Para acho muito importante. Então, olha que legal. Já houve aí um aprendizado só com essa avaliação, tá vendo? Danças que envolvam a história. Legal. Músicas quilombolas tá sendo aqui a favorita. Deixa eu ver se mais alguém aqui colaborou. Acho que é isso, Nu. Isso. Tem mais alguém querendo participar? Eu vejo aqui que tem 7 pessoas logadas. Onde é que tu consegue? Ah, tô vendo. Tá vendo aqui? Aqui, ó. Tem mais 7, que sou eu, né? Porque eu entrei no e-mail da coordenação, porque nos outros e-mails já atingi o máximo do Padlet. Na versão gratuita. Aí eu fico enganando o Padlet usando os e-mails que eu tenho. Uma notificação extrajudicial do Padlet. Ai, meu Deus, e tá gravando. Criando provas contra mim mesma. Tô aqui tentando burlar o sistema.
Mas eu acho que quem participou, quem gostaria de participar, participou, não foi? Tem alguém que ainda está querendo, que teve dificuldade com o link, pode dizer que a gente espera mais um pouquinho. Mas se não tiver, eu creio que essa participação aqui foi interessante, sim. Isso, foi muito legal. E o bom dessa ferramenta é que a gente não, vocês ficam mais à vontade, a gente não precisa saber quem é que está falando, a gente precisa mesmo interagir, saber um pouco do que vocês estão sentindo, se gostaram, que propostas vocês têm, e vocês falam com menos inibição, né? Com menos vergonha. Falam sem medo porque o nome não aparece. Muito bom, então. Então, acho que foi isso. Vou interromper aqui meu compartilhamento para a gente dar as últimas palavrinhas, não é isso? Então, pessoal, olha, foi uma tarde excelente aqui com vocês. É bom sentar e pensar como a gente trabalha, como a gente pensa a leitura, como a gente vê a leitura, como a gente enxerga as ações dentro das nossas comunidades. Por mais que alguns que estão aqui, eu, Adriele, Jéssica e outras pessoas que estejam aqui, não sejam naturais dos quilombos, mas nós nos envolvemos tanto através do reconhecimento e do conhecimento da história de vocês, que nós passamos a ser emocionalmente quilombolas com vocês. Dessa maneira, criando esses textos e esses hábitos, vocês podem também contagiar, né? Fazer as outras pessoas sentirem como vocês são, o que vocês são, através das lutas e das produções de vocês. Fantástico. Obrigada pela participação, pelo carinho de sempre que todos vocês têm. Eu só tenho a agradecer e retribuir todo o carinho que nós recebemos de vocês, tá bom? Ai, gente, obrigada. Obrigada por terem vindo, né? Um sábado à tarde, todo mundo com tantos afazeres, eu imagino, a gente sabe disso, mas por terem tirado aí um tempinho desse dia de vocês, que às vezes é um dia de descanso, é um dia de faxina, né? É um dia de fazer compras, fazer feira, e para estar aqui com a gente, assim, é uma satisfação. Eu amei, né? Para mim foi muito rico conhecer mais um pouquinho dessas comunidades, conhecer mais um pouquinho através do olhar, né, dessas pessoas tão queridas por vocês, né, e poder compartilhar um pouco, né, dessas pessoas, vocês compartilharem um pouco dessas pessoas com a gente, né, então a gente se sente muito feliz de vocês emprestarem um pouquinho essas vozinhas e esses vozinhos para a gente. Eu não tenho mais minha avó materna, então, acho que é por isso também que eu me emociono um pouco, eu lembro um pouco da minha avó, eu gosto muito dessa relação mesmo com os mais idosos, né, de ter esse laço e que vocês aproveitem esses idosos enquanto eles estão aqui, valorizem, escutem e estejam sempre com eles, tá certo? Eu tinha que falar um pouco isso, assim, da gente valorizar em vida ainda, né, e deles partirem quando for a hora de partir, sabendo que a sua história foi ouvida, sabendo que fizeram a diferença, sabendo que deixaram seus frutos, tá certo? Eu queria, a gente não fez isso no começo, no que a gente estava ali tão ansiosa para vocês chegarem, né? Que Jéssica é a nova professora de língua portuguesa do campus, né? E nós já convidamos para os nossos projetos, então Jéssica já chegou e já está aqui ativamente participando, né? Então recebam Jéssica, que vocês vão ter muito contato com ela, com certeza, né? Daqui para frente, é alguém aí para acrescentar, para somar a esse time, tá certo? Um abraço bem grande. Jéssica, se quiser dar uma palavrinha, dar um oi, aí fica à vontade também. Oi, gente, boa tarde. Eu até já tinha guardado aqui o suporte, mas tudo bem. É isso mesmo que a Adriele falou, né? Ela já vem trabalhar, a Jéssica, e eu estou aqui ajudando como eu posso, né? Gostei muito de ter participado dessa oficina com vocês. Aprendi muito mais, até falei para a Adriele. Até agora eu estou aprendendo muito mais do que ensinando, né? E eu gosto disso mesmo, de aprender. Estou aqui para aprender com vocês e ajudar no que eu posso. Seja muito bem-vinda, Jéssica, seja muito bem-vinda.
Você vai amar todos eles. Meus queridos, a gente se vê em breve, né? Inclusive, semana que vem tem muitas ações, né? Dos projetos, né? Só recapitulando aí, quinta-feira tem uma ação presencial, né? Isso fala um pouquinho, Nora, aproveita que está todo mundo aqui. Dia 3, pessoal, à tarde, né, às 14 horas, na Cavalhada, será a sede, a Bel da Gia e o pessoal do Livramento, que também vai para lá. Eu não estarei nesta, mas vamos se encontrar lá na Cavalhada para desenvolver a oficina da boneca. Eu sempre erro a pronúncia, gente. A Elmi, será que é assim que fala? Isso, eu acho que é assim que pronuncia, Adriele. Na quinta-feira, dia 3. No dia 5, sábado, à tarde, às 14 horas também, só que aí vocês vão ter online a oficina de pintura com o artista Ismael, tá bom? Então, o material vai chegar nos quilombos na quinta-feira, junto com o pessoal que vai fazer a oficina da boneca, já vai receber o material da próxima oficina, que ocorrerá no sábado, que é a oficina de pintura. Vão receber as tintas, as folhas apropriadas, os pincéis e tudo direitinho, tá certo? E no dia 10, que é a quinta-feira da outra semana, aí eu vou estar, nós vamos nos encontrar na GIA, se Deus quiser, para fazermos a oficina com as cabaças. Aí, no caso, Livramento e Cavalhada se deslocarão, né? O IF vai buscar, e nós vamos até a GIA e lá vamos fazer a oficina das cabaças, tá certo? A Bel está nos ajudando aí na empreitada das cabaças, e o que for para complementar, a gente complementa também. Se o pessoal da Cavalhada e do Livramento tiver cabaça também, me avise, que aí eu não me preocupo mais com nada. Menos uma preocupação, né, Nu? E no dia 9, a gente vai ter uma outra roda de conversa, né? Dessa vez, a gente vai abordar, conforme pedido da última, a gente vai abordar agora o texto poético, né? E seus artistas, né? Suas representações do Nordeste, né? Também com personalidades negras nessa perspectiva da representatividade. Estamos aí no planejamento e virtualmente estão todos convidados, porque também é uma ação dessa dupla dinâmica, que agora é um trio com Jéssica. Tá certo? A gente tá ficando impossível, hein? Vocês não vão aguentar a gente por muito tempo, não. Chegando mais gente para o time, tá difícil. Tá bom, pessoal? Obrigada. Mas, olha, a partir de segunda-feira, eu vou dar um tempo para vocês, hoje e domingo. Na segunda-feira, eu começo a colocar todos os cartazezinhos, mostrando o horário, tudo direitinho, tá bom? A gente faz a divulgação direitinho, com antecedência, para todo mundo se programar, tá bom? Um grande cheiro. Sim, Jéssica, da equipe. Muito tá, bom. Total. Um beijo, pessoal. Bom final de semana, viu? Um abraço. Tchau, gente. Bom descanso para quem pode descansar agora. Vou interromper a gravação, tá, não? Tá certo. Tchau, Lucélia. Tchau, Jéssica, Camila, todo mundo.